Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Matheus. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, às nossas aulas de Spring. Como eu avisei na última aula, eu estou focando em manter aqui um ritmo mais frenético no Spring, até porque em breve, eu não sei se eu comentei com vocês, mas em breve eu terei que mudar um pouco a questão do canal, porque eu vou para o exterior, e lá no exterior eu talvez não tenha condições de continuar com futuros projetos e tudo mais. Então a minha ideia é fechar esse projeto com vocês antes de ir. Eu devo estar indo aí daqui a uns 2 meses, né? Mas então, qual é a minha ideia aqui com vocês? Vou dar uma corrida aqui com o Spring e o Java eu vou continuar complementando, só que numa velocidade menor. Até porque o Java está quase acabando o conteúdo básico. Então vou focar aqui no Spring Security, na união de várias entidades e tudo mais. Então é isso, hoje nós vamos continuar aqui e vamos focar em continuar implementando o Spring Security, né, as configurações do Spring Security na nossa aplicação. Então é isso, vamos para a aula. Então pessoal, vocês têm que pensar comigo o seguinte, quando a gente vai criar essa ideia de login, de autentificação, de autorização, nós temos que ter um novo tipo de entidade no nosso banco de dados. Além da entidade remédios, né, e talvez outras que vocês tenham criado aí, por exemplo, pacientes, médicos e tudo mais, nós temos que ter uma entidade chamada usuário, que vai ser responsável por armazenar o login e a senha do usuário do sistema. Né? Pode ser um funcionário, pode ser um cliente, pode ser um paciente. Né? Então, qual é o foco dessa aula de hoje? A gente está implementando essa entidade. E após estar implementada essa entidade na nossa aplicação, a gente consegue modelar as configurações do Spring Security para acessar a aplicação através do login e da senha desse usuário que vai ser implementado agora. Só que assim, são muitos passos, então vamos fazer um passo de cada vez, porque senão vai se tornar algo confuso e complexo para quem nunca mexeu com isso. Então vamos com calma. Hoje vou focar nisso. Beleza, pessoal. Então, para a gente continuar aqui, a gente vai ter que criar a nossa entidade de usuário. A nossa entidade de usuário, ela vai exigir um novo pacote aqui na nossa aplicação. Então, dentro do nosso pacote geral aqui, .com, né, com.curso, .spring, né, que foi o nome que a gente deu lá no início, a gente vai estar criando um novo pacote dentro desse pacote geral da nossa aplicação. Esse pacote vai receber aqui o nome .usuários e vamos dar o finish. Bacana. O que a gente fez aqui? A gente está orientando a nossa organização de classes à entidade. Como assim? Tudo que for relacionado a remédio vai estar no pacote remédio, tudo que estiver relacionado ao usuário vai estar no pacote usuário, e assim por diante. Dentro do nosso pacote usuário, nós vamos estar criando a nossa classe principal JPA do usuário, que vai ser um mapeamento dele. Vai ter o ID, vai ter o usuário, vai ter a senha, vai ser nessa classe. Então aqui, em cima do pacote usuário que a gente criou, botão direito, New, e vamos criar uma classe. Essa classe vai se chamar usuário. Beleza. O que o usuário vai ter como atributo? Vamos lá. A primeira coisa que ele vai ter vai ser o private long id. A segunda coisa que ele vai ter vai ser o private string usuário, né? O nome do usuário, o login, perdão. Vamos botar aqui o login. E aqui a terceira coisa que ele vai ter vai ser private string senha. Perfeito. E aqui em cima a gente pode fazer uma cola, né? A gente já tem esse código feito no remédio aqui, ó, na entidade mapeada do remédio, que é todo esse código e essas anotações todas. Dá um Ctrl C e um Ctrl V aqui em cima. Bacana. O que a gente pode mudar aqui? Primeira coisa, a gente tem que mudar esse nome de tabela de remédio para usuário, esse nome de entidades para usuários, e de resto está tudo certo. A gente pode apagar isso aqui, né? Eu usei o Ctrl Shift O. Se você quiser só apagar, pode só selecionar e apagar. E vamos dar um Ctrl S. Caso você tenha problema desse getter e setter aqui não funcionar do onBlock, você pode botar os atributos, botar esse @table@entity e vir aqui e criar manualmente, né, os getters e os setters. Ó, aqui no source, clica aqui no source e tem generated getters and setters, generated hashcode, generated constructor, use fields. Isso aqui é a mesma coisa que essas anotações, só que ao invés
dele ficar só as anotações, ele vai aparecer uma série de códigos aqui que a própria IDEA vai estar construindo para você. Isso é caso se o Lombok na sua aplicação não funcione, né? Que eu tive um problema com ele e não consegui entender o que aconteceu e não sei se aconteceu com mais alguém. Porque o meu Lombok não queria funcionar na minha aplicação. Mas talvez na de vocês funcione normal. Pois bem, dito isso, a gente tem aqui a nossa aplicação inicializada, né? A nossa entidade inicializada. O que está faltando aqui? Aqui em cima a gente tem que identificar que o ID ele vai ser o responsável por estar sendo a chave primária da nossa tabela. E a gente também tem isso no remédio. Só vir aqui no ID, ó, @id, @generateValue, dá um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui em cima. Perfeito, e dá um Ctrl S. Aqui a gente finalizou, por enquanto, a nossa entidade usuário. Então, pessoal, aqui é que a gente já criou a nossa entidade. Vocês têm que lembrar que a gente está usando o Flyway. O Flyway ele exige que a gente crie a nossa tabela diretamente dentro da nossa aplicação. Não vai ser no MySQL. Então, aqui toda entidade precisa de uma tabela. Então vamos lá criar a nossa tabela como já fizemos para as outras entidades. Vamos aqui no nosso src main resource db migration. Aqui nós temos duas migrations já criadas, né, durante o nosso projeto. O que a gente pode fazer aqui? A gente vai criar uma terceira migration que vai ser responsável por armazenar a entidade usuário. A gente pode dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui dentro mesmo. Aí ele vai pedir para renomear. O que a gente está fazendo aqui? A gente está copiando e colando a primeira versão da nossa migration e agora a gente só vai modificar. Uma coisa importante, antes de fazer isso, lembre-se de pausar o projeto, caso ele esteja em andamento, porque se você criar essa migration com ele rodando e salvar, o DevTools vai reinicializar e vai dar aquele pau lá no banco de dados e uma dor de cabeça. Então, beleza. Vamos modificar isso aqui. Vamos botar, a versão vai ser a 3, e aqui no caso vai ser a criação da tabela usuários. Beleza, perfeito. E vamos dar o OK. Tudo bem, aqui na minha aplicação, quando eu copiei lá e salvei, essa versão 3 não apareceu automaticamente. O que eu fiz? Eu fechei e abri de novo e ela estava aqui já. Não sei explicar porque que essa ideia faz isso às vezes. Tipo, ela não atualiza. Mas bacana, o que a gente vai fazer aqui? O primeiro nome aqui vai ser usuário. E aqui vai estar, isso aqui vai estar certinho o ID. A gente tem que mudar esse script para adaptar com a nossa entidade. Aqui no caso não vai ser o nome, vai ser um login. E aqui vai ser uma senha, como os atributos. E o resto a gente pode apagar. Beleza, perfeito. Aqui a gente pode dar um Ctrl S para salvar. Só corrigindo aqui, pessoal, tirem o S, tá? Deixem com o usuário normal. Bacana, perfeito. Tudo bem, com todo esse código aqui salvo, a gente pode vir e inicializar o nosso projeto para verificar se ele vai aceitar migration e se não houve nenhum erro. Só dali iniciar o projeto normal. Com ele inicializando aqui, a gente viu que não houve nenhum erro. Vamos dar uma olhadinha aqui, se ele entendeu que, ele entendeu que houve uma terceira migration. Ok, então nessa configuração que a gente fez, a gente conseguiu primeiramente implementar uma nova entidade, que vai ser o usuário, responsável por estar identificando login e senha, por estar guardando login e senha, e também criamos uma tabela lá no nosso banco de dados para guardar esse usuário e essa senha dele. Aqui a nossa senha ela não vai ser salva diretamente como uma string uma string normal no nosso banco de dados. Ela vai ser criptografada. Porém, isso fica mais para frente. Aqui por enquanto, pessoal, por hoje é isso. Fizemos mais um passo a passo aí da nossa aplicação e em breve vamos continuar fazendo mais configurações para adequar essa ferramenta poderosíssima que é o Spring Security para os nossos desejos e os nossos objetivos nessa aplicação. Então é isso, por hoje é só. Agradeço a todos pela companhia, por preferirem, pela preferência do conteúdo aqui. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima aula.